gente está meditando para isso. Aliás, eu estou tanto no processo de transformação quanto vocês. Não é porque eu estou aqui conversando com vocês que eu também não tenho aspectos dentro de mim que eu preciso modificar. É porque a gente está indo atrás disso. A gente está indo atrás dessas informações que são importantes para a nossa transformação. E, e todas as vezes que a gente se propõe a fazer isso, a gente entra num rio desconhecido. Porque nós estamos habituados a ser nós mesmos. Quando eu me proponho a me tornar uma outra pessoa, uma pessoa diferente daquela que eu sou, isso torna-se desconfortável algumas vezes. Isso é outra coisa que nós podemos falar. Por quê? Porque nós estamos dentro do desconhecido. Mas é justamente neste desconhecido que nós devemos nos apaixonar, que nós devemos gostar, que é onde nós podemos criar algo de diferente para nós. Acho que agora o som ficou bom. Estão me informando aqui que sim. Então, tentando responder a pergunta que a Sila havia feito lá em Portugal, Sila, é um prazer tê-la aqui conosco e perdoem aí esses problemas técnicos, mas a gente estava estabelecendo uma comunicação com o campo quântico. O campo quântico, a ciência mesmo já chegou a esta compreensão de que é onde surgem todas as possibilidades, é onde há todos os potenciais de existência. Ele está nesse campo quântico. E nós podemos estabelecer uma comunicação com esse campo quântico. E como é que se dá essa comunicação? O campo quântico responde àquilo que nós somos. Não é aquilo que eu tenho, não é nada, o carro que eu tenho, a casa que eu tenho, é aquilo que eu sou. O que eu penso, o que eu sinto e as minhas ações. Então, se eu penso 90% daquilo que eu penso é igual ao que eu pensei no dia anterior, significa que as mesmas transmissões eu estou fazendo ao campo quântico. E as mesmas respostas eu estou adquirindo. Só que a gente fica com aquela impressão de que tem algo contrário à minha pessoa que está me devolvendo porque eu não mereço, ou porque eu mereço sofrer, ou que há várias crenças com relação a isso. A primeira coisa que nós devemos fazer é parar de ficar conversando sobre os nossos problemas, parar de reclamar. Reclamar de você mesmo para com você mesmo, reclamar da vida, e começar a utilizar a capacidade que nós temos de criar. Nós somos criativos. Como é que se dá esse processo? Eu tenho um cérebro que tem 100 bilhões de neurônios. Cada neurônio é capaz de fazer 5.000 novas conexões. Então é um número de conexões quase que infinitas que eu posso ter. Eu posso utilizar intencionalmente ensaios mentais, utilizar dessa capacidade para que eu mobilize uma energia deste campo quântico para que eu obtenha um resultado dentro da minha lista de expectativas que eu posso construir. Mas se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo hoje, qual será a minha lista de expectativa? A mesma que eu tive ontem, anteontem, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Por quê? Porque eu só estou trazendo o passado para o presente. E não estou utilizando nenhum mapeamento para o futuro. Há uma pesquisa interessantíssima que a neurociência já utilizou, de que se eu estou olhando uma caneta com os olhos abertos, eu estou disparando uma sequência de neurônios que representa esta caneta. Se eu fechar os meus olhos e imaginar esta caneta, a mesma sequência de neurônios é disparada. Ou seja, o meu cérebro ele não diferencia uma experiência externa de uma experiência interna. É a mesma para o cérebro. E o corpo, a mesma coisa.
Porque quando a gente está falando de pensamento, nós estamos falando na linguagem cerebral. Quando eu estou falando de sentimento, eu estou falando na linguagem do corpo. Quando cérebro e corpo estão falando a mesma linguagem, estabelece o nosso estado de ser. Quando nós queremos conversar algo com este campo quântico, eu posso fechar os meus olhos e fazer um ensaio mental daquilo que eu desejo, daquilo que eu quero, fazer um gostinho do meu futuro, dar ao meu cérebro e ao meu corpo um aperitivo do futuro. E fazer isso diariamente. Fazer, se eu quero prosperidade na vida, que eu pare de pensar somente em dívidas, somente em contas que eu tenho que pagar, que eu comece a mentalizar, fazer um ensaio mental daquilo que eu desejo para a minha vida e viver aquela experiência. Porque novas oportunidades vão aparecer. Você precisa pensar, fazer um ensaio mental e manter uma atitude positiva e indo atrás das coisas que você quer. Não tente controlar os resultados. Também não é nossa tarefa, porque existe uma sabedoria, muito mais inteligência, uma consciência muito maior do que a nossa, capaz de organizar todos esses eventos da melhor maneira para nós. O problema é que quando a gente quer controlar estes resultados, e aí a gente fica produzindo hormônios de estresse que não possibilitam esses eventos acontecerem em nossas vidas. E mais ou menos respondendo à pergunta da Sila com relação à prosperidade. Mudar a sua atitude mental, não mais ficando pensando no passado, mas mapear o seu futuro. Isso a gente consegue com as meditações. Eu desenvolvo alguns workshops aqui no Brasil com relação a desenvolver estas ideias. São informações que a gente apresenta e as pessoas criam as suas realidades de uma maneira diferente. E ao longo do tempo a gente vai conversando mais sobre isso. Com relação à depressão, esse é um estado que a gente pode sim, através da nossa intencionalidade, modificar. Porque todas as vezes que eu penso, eu produzo uma química. E essa química informa centros límbicos emocionais a produzirem novas químicas, que são os neuropeptídeos, que vão produzir, em última análise, hormônios que vão circular pelo nosso corpo, fazendo com que as células produzam receptores para receber estes hormônios e desencadear a produção de proteínas adequadas para aquela situação. Se eu penso sempre da mesma maneira, eu vou ter as mesmas escolhas, eu vou ter as mesmas ações, eu vou ter as mesmas experiências, eu vou ter os mesmos sentimentos, criando a mesma realidade todos os dias, que seja depressão. E eu faço isso durante anos, fazendo que isso seja o habitual da minha vida. Aí, de repente, eu recebo uma informação como esta que você está recebendo agora, por este vídeo, fazendo com que você tenha que ter alegria pela vida, que você tenha que ter gratidão pela vida. Só que um único pensamento não é capaz de causar a modificação que você espera. Um único pensamento positivo. Porque você ensinou as suas células a receberem a informação da depressão durante anos. Você precisa criar uma experiência com uma carga emocional muito maior do que esta que você está vivendo hoje, para que você saia desse estado depressivo. A medicação é importante, ninguém está aqui dizendo para você suspender a sua medicação. Ela é importante, mas não é o único fator da equação. Você tem que se motivar a sair disto também. Fazer esses ensaios mentais, fazer a meditação, criando uma nova realidade para você através apenas do seu pensamento. Que se o seu pensamento está sendo capaz de provocar um mal a você, um estado de não saúde,
você é capaz, pelo pensamento, criar um bem-estar para você também. Acredite nisso. Mas todos os dias pela manhã, acorde com uma atitude diferente. Faça uma intenção de que você quer ter pensamentos positivos, que você quer ser grata pela vida, que você quer ter novas oportunidades, mas sinta com uma elevada emoção isso que você está pensando e mantenha isso durante todo o dia. É isso que nós precisamos exercitar e para que traga mais prosperidade, mais alegria para a nossa vida, que a gente tenha mais presença em tudo aquilo que a gente faz, que a gente comece a tornar menos inconsciente processos que têm que se tornar mais conscientes. Porque o nosso entendimento da nossa mente subconsciente é o nosso corpo. São esses 70 trilhões de células que nós temos que se comportam como a nossa mente subconsciente. Somente 5% daquilo que nós somos é consciente. O problema é que nós utilizamos pouco estes 5% e nós adentramos pouco nos aspectos nossos inconscientes. Se nós conseguirmos, através de processos de meditação, através de processos de ensaios mentais, nós podemos tornar cada vez mais familiares esses processos que estão inconscientes. E aí sim nós promovermos uma mudança, promovermos uma situação diferente em nossas vidas. Como eu disse, todas as vezes que eu quero sair do antigo eu para o novo eu, existe um espaço entre isso. E esse espaço ele é desconfortável, ele é desconhecido. Mas se eu ficar apenas no meu antigo eu não consigo, a partir daqui, criar algo novo. Eu tenho que começar a percorrer este desconhecido. Porque é no desconhecido em que a gente vai ter que se apaixonar por isso, e é aí que nós temos a oportunidade de criar algo novo. Para vocês terem uma ideia de como é que funciona isso, lembra das viagens que nós, quando éramos crianças, que nós íamos realizar? Era tudo novo, era tudo desconhecido. E a gente criava aquela expectativa daquela viagem que nós não conhecíamos, fazíamos planos, fazíamos os nossos ensaios mentais. É esta paixão que eu falo que nós temos que ter pela nova vida que nós queremos. Nós precisamos nos apaixonar por isso, se envolver com isso, ter um envolvimento positivo com isso e manter isso durante o dia. Sair de todas as dificuldades, porque existe um blá 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 de que falando, não, deixa isso para amanhã. Hoje é um bom dia para sofrer. Hoje isso que o doutor está falando pode não estar certo. A partir do momento que você dá ouvido a estas vozes, que é da sua própria mente subconsciente, você está voltando a ser familiar. E aí a mudança se torna difícil. Pessoas queridas, eu quero encerrar essa transmissão aqui hoje. Eu quero que vocês, durante a semana, podem mandar pelo site, pela fanpage do Dr. Milton Ativismo Quântico, pode mandar aqui pelo live stream, onde vocês acharem melhor. Mandem suas dúvidas, mandem seus questionamentos, mandem tópicos que vocês gostariam de conversar, de que eu pudesse explicar alguma coisa para vocês. E a partir de então a gente vai dar uma regularidade a estas transmissões. Tá? Eu agradeço muito a atenção de vocês, não quero mais tomar o tempo de vocês, mas pensem sobre estas informações. Tá? Que vocês tenham uma excelente semana e até o próximo encontro. Um abraço. Tudo de bom para vocês.